Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre preços e valores, né? Por que a gente tem que definir na nossa empresa essa questão de preços e valores? O que aconteceu essa semana aqui na Harmonic que a gente conseguiu identificar de fato que isso é essencial? Essa semana aqui na Harmonic a gente recebeu 2 serviços que foram orçados com a gente aqui via WhatsApp. E olha o que acontece. Cliente que busca preço, cliente que pesquisa preço, não é errado, cara. Tem que existir esses casos, até porque a gente mesmo também, mesmo que microempresário, já empresário, o LTDA, a gente também procura preço, cara. Isso é um fato. A gente quer que o nosso dinheiro renda mais do que possível. Isso não é problema. Só que vamos lá. Quando a tua empresa ela vende valores e não preço, você é conhecido pelo teu valor e não pelo teu preço. Isso te traz uma credibilidade muito grande, cara. O que acontece? A gente recebeu 2 equipamentos aqui essa semana com 2 realidades distintas. A primeira realidade era a seguinte. Esse cliente, o violão dele quebrou um braço, literalmente quebrou o braço, e ele mandou para um outro rapaz de uma cidade próxima aqui fazer manutenção, né, consertar esse braço, enfim. E mandou, o trabalho não ficou de acabamento top, bom, não ficou legal o acabamento, e também com o tempo acabou voltando a quebrar de novo. O que acontece? Esse cara ligou pra gente, entrou em contato com a nossa equipe. O que aconteceu? Fiz, não, traz aqui, manda pra cá. Ele foi mandou pela transportadora esse instrumento aqui pra nossa loja, né? Chegando aqui, a gente fez a avaliação e fez, existem 2 realidades. Tem um acabamento que vai ficar com cicatriz, e que vai pintura, não deixa cicatriz, isso é mais bacana e tal. Só que o cliente já estava triste e transtornado, porque já tinha feito um determinado investimento lá naquele outro cidadão, né? E agora vai precisar fazer outro investimento que o cliente já tinha em mente até de trocar o braço. Fiz, cara, trocar o braço vai te render um investimento um pouquinho maior. E claro que se for da tua realidade e tu quiser, a gente vai sim fazer essa troca pra gente não ter nenhum problema. Mas você não quer que a gente tente fazer esse reparo? A gente vai olhar o que está acontecendo e tentar fazer esse reparo. O cliente fez, não, faz o seguinte, então olha esse problema, esse braço quebrado, para que a gente consiga tentar fazer esse reparo. Fiz, beleza, então fechou. Põe na bancada, pedi pro pessoal olhar. O pessoal olhou, identificou o problema. E olha só. O cliente pagou mais barato, só que em compensação, o cara que fez o serviço usou massa, aquela massa de cano, que eu não me recordo o nome agora, mas aquela cinzinha, não sei, eu não me lembro o nome. Mas se lembrar no decorrer do vídeo, eu comento sobre ela. Usou aquela massa, não é legal. E por baixo de toda essa massa ainda tinha uma chapa de metal, cara, conectando o braço. Pessoal, isso é extremamente errado, porque metal e madeira não se unem, não existe junção nele, não existe junção nesses 2 materiais. É componentes distintos, não tem como uni-los, a não ser por parafusos, enfim. Mas por cola, não tem como. Ele pode fixar ali por um tempo e tal, mas depois ele sai. O que aconteceu com esse equipamento? Eu falei com ele de WhatsApp e falei, infelizmente, cara, tem que fazer o serviço de forma correta aqui, assim e tal. Eu fiz, não, Paulo, faz o seguinte, eu tô transtornado, mas eu vou confiar no teu trabalho. E ele fez, então faz. Então, vamos fazer. Nossa equipe fez o trabalho, tudo muito bacana. A gente conseguiu entregar até antes do prazo, porque a gente tinha mais de um instrumento para pintura, então fiz, já tenta adiantar isso aqui, que é para quando for pintar logo todos de uma vez. A gente conseguiu entregar antes do prazo, mas olha só, o cliente já tinha feito um investimento lá, nesse outro cenário, com esse outro técnico, e agora precisou fazer esse outro investimento com a gente. E olha só, o cliente gastou 2 vezes para sancionar um problema. E a outra realidade foi que o cliente também orçou com a gente via WhatsApp uma manutenção para os violões dele também. A gente passou
orçamento e tal. E a gente aqui tem aquele sistema de que o cliente, quando faz um orçamento e passa um determinado tempo sem retorno ou sem algum parecer de que vai trazer ou de que vai dar continuidade, enfim, a gente entra em contato novamente, perguntando se ainda é realidade, se ainda é de interesse, o que está acontecendo. Então a gente sempre tenta manter ali interação com o cliente para criar esse vínculo. Mas esse cliente fez um orçamento com uma loja aqui da cidade, uma loja de instrumentos musicais, não é uma luthieria, é uma loja de instrumentos. E a loja de instrumentos acabou cobrando para ele em menos da metade do valor que a gente cobra na manutenção. Tudo tranquilo, sem nenhum problema, beleza. Só que quando foi essa semana, o cliente chegou pra gente via WhatsApp, ligou e a gente atendeu, e o cliente disse: Paulo, eu tô com um problema muito triste, cara, o que aconteceu? O meu violão estourou o cavalete. Ah, bacana. Traz aqui pra gente dar uma olhada, a gente avaliar, ver como é que tá, o que aconteceu, o que pode ser feito para sancionar esse problema. Até então o cliente veio aqui, trouxe o equipamento, eu fiz... O que foi feito nesse violão aqui? Você quer fazer a manutenção que você tinha orçado pra gente lá atrás? Eu fiz, Paulo, aquela manutenção eu acabei fazendo com a loja lá, e tá falando da loja também, mas não tem pra que a gente falar aqui. Mas, falando da loja também, eu fiz, olha, então deixa eu fazer uma avaliação aqui. O que foi feito? Foi feito só regulagem? Foi feito retífica? Mexeu aonde? Não, mexeu no rastilho, mexeu nos trastes. Ela até falou que fez raspou aqui, não sei o que. Está. Eu posso avaliar o equipamento? Posso pôr na bancada e fazer uma avaliação rápida? Ele fez, não, pode. A gente ponhou as ferramentas aqui, ponhou a flat rocker, ponhou a régua de precisão, a gente usou paquímetro para ver se o rastilho de fato foi mexido. Eu olhei pro cliente e falei, cara, isso aqui não tem resquício de nenhuma manutenção, cara. Infelizmente, esse teu violão aqui não foi feito nada, pelo menos pelos parâmetros das ferramentas, tá? A olho nu, a gente que é técnico, a gente que mexe com isso todo dia, a gente sabe que não foi feito. Mas a gente usa as réguas, usa todas as ferramentas que é para de fato ter uma certeza ali absoluta. Falei do cliente, ó, a flat rocker ela acusa na hora, a régua ainda pode te enganar um pouco, mas a flat rocker ela vai te acusar na hora, não tem muito o que fazer. A flat rocker ela é muito mais precisa porque ela vai medir a cada 3 trastes, então a cada 3 trastes ela está fazendo a medição ali. Já a régua ela é inteira, então ela pode te enganar um pouquinho, já a flat não. Então o que aconteceu? Eu usei a régua primeiro, depois usei a flat rocker, depois usei paquímetro e fui fazendo os trâmites que a gente faz aqui padrão. E eu cheguei e falei, ó, infelizmente esse teu violão aqui, cara, não foi feito nenhuma manutenção. Foi sério, Zé. Bem, pelo menos pelas minhas ferramentas aqui, não foi feito nenhuma manutenção, porque não está acusando nada. Trastes continuam desalinhados, o rastilho continua do mesmo jeito que vem de fábrica. Isso como é que você sabe? Fiz, ó, quando é feito regulagem, o rastilho fica com determinada medida, uma diferença de medida. E como assim diferença de medida, Paulo? Regulagem é padrão? Não, regulagem não é padrão. Mas a diferença de medida que fica é a seguinte: instrumentos de corda, violão, guitarra, baixo, enfim, as cordas de cima elas são mais grossas do que as cordas de baixo, tá? Isso com frequência. Então raciocina comigo. Se a corda de cima ela é mais grossa do que a corda de baixo, então para se chegar num ajuste real de ambas, a parte de cima vai ter uma regulagem diferente da parte de baixo. E automaticamente a parte de baixo vai estar um pouquinho mais baixa do que a parte de cima. Por quê? Porque para que chegue num conforto onde em cima esteja confortável, do mesmo jeito que embaixo, eu tenho que baixar essa corda. Concorda comigo? Se a corda é mais fininha, então para deixar ela na mesma proximidade do traste ou do braço, para ficar confortável eu tenho que baixar. E essa aqui é mais grossa, então consequentemente ela vai ficar um pouquinho mais alta devido à questão do ajuste, né? Quando eu peguei o rastilho que põe o paquímetro, falei, cara, esse aqui, o paquímetro tá do mesmo jeito, cara, o rastilho, de fato, tanto em cima quanto embaixo estava do mesmo jeito, não tinha mudado em nada. E os calços que vêm nos instrumentos originais da Rossini estavam também lá.
Então você fica pensando, cara, foi cobrado um negócio do cliente, o cliente pagou por um serviço e não foi feito. Então, né? Então olha só, é por isso que o vídeo aqui é sobre isso, é sobre preços e valores. Quando o cliente entrou em contato com a gente passa o nosso preço para ele. E a gente negocia preço sim, claro, comércio, é negociação, é conversa, a gente consegue ajustar ali, ajustar aqui, para chegar no meio termo e a gente fechar serviços, fechar o orçamento. Mas quando a diferença é muito exorbitante, a gente não consegue, gente. É incoerente eu cobrar, um exemplo, eu cobrar de R$ 200 no serviço, eu cobrar R$ 50. É incoerente. Não, tem ferramenta minha aqui que é R$ 100, tem ferramenta minha aqui que é 200, 300, R$ 500. Então imagina só, se numa ferramenta que é R$ 500, eu preciso cobrar R$ 50 no serviço para bater o preço do meu concorrente que não está te oferecendo nada. Então olha só, a minha empresa e a tua empresa, ela precisa saber o valor dela. Então aqui na loja, aqui na Harmônica Luthieria, a gente trabalha com valores e não só com preços. A gente tem nosso valor de mercado, a gente tem nosso valor de serviço, a gente entrega tanto perspectiva quanto realidade. Um exemplo, o cliente veio aqui essa semana com uma guitarra muito boa, guitarra de alto padrão, nível profissional, uma guitarra que tem um escalopamento na escala, enfim. Um instrumento todo bem elaborado por um luthier. E o cliente chegou para mim e falou, olha, Paulo, eu não consigo usar uma corda calibre 09 porque não consigo chegar na boa regulagem, eu não consigo mandar pro luthier, o luthier tirar uma boa regulagem mesmo com 09, eu sinto as cordas duras, desconfortáveis e tal. Cara, vamos fazer um retífico de traste primeiro para alinhar esses trastes e para mim te garantir esse serviço. A gente fez, não, beleza, vamos fazer, cobrei do cliente e tal. Quando a gente finalizou o serviço, eu chamei o cliente, vem testar aqui, vem fazer os ajustes finais e tal, porque você tocando uma coisa e a gente tocando aqui a outra. O cliente testou e ficou muito bom, cara. Aquele cliente já falou, cara, tá muito diferente do que tava. Então olha só, ele mandou o instrumento dele para uma outra pessoa. A outra pessoa fez o serviço de troca de cordas, regulagem, escalopou a escala, ponhou um traste caro e mesmo assim o serviço não ficou bom para o cliente. Só que a gente tem que entender duas coisas. Às vezes o cliente que é chato demais, isso é uma realidade, tem cliente que é insuportável, que é uma coisa que não existe. E tem de fato aquele serviço que não foi feito de bom grado, ou não foi feito de forma correta, ou com as ferramentas corretas. E aqui na Harmônica Luthieria a gente vai cobrar pelo preço que a gente de fato merece o nosso serviço. Nosso serviço tem valor. Então, assim, a gente já pegou o instrumento que foi condenado por outros luthiers, a gente salvou. A gente já pegou equipamento que disse que não regulava mais, a gente regulou. A gente já pegou N situações aqui e a gente deu continuidade nesse projeto. Então, olha só. Quando eu falo de você ter valor na tua empresa, é exatamente isso. Não se preocupe porque 10 clientes falaram com você e são 10 clientes que querem preço, buscam preço, e você só atendeu 5 clientes que querem de fato teu serviço pelo valor que tu presta no teu serviço. Não tem problema, cara. Não se preocupa com isso. Sabe por quê? Porque os clientes que buscam preço, uma hora ou outra, vão voltar para você. E isso é uma realidade absoluta, tá? Não tem como contestar contra isso. E a gente aqui é prova disso. Tá? 2 clientes fizeram isso com a gente. Tem cliente que a gente nem sabe o que faz também. Mas enfim. Mas os 2 que fizeram isso com a gente só essa semana. Pesquisaram preço, vai lá, vem. Depois, no final das contas, não ficou bom, não gostou, não deu certo. Acaba fazendo o quê? Voltando pra gente. Então, meu irmão, entenda uma coisa. E detalhe, quando o cliente vai para uma pessoa dessa que tem preço, mas não tem valor, e o cliente vem até você, que tem valor, mas não tem um preço tão agradável quanto aquele cara lá, entenda uma coisa, o cliente quando vem até você já vem sabendo o que ele vai gastar, tá? Não tenha medo do seu preço, porque o cliente quando vem até você, ele já vem querendo solucionar, ele não vem querendo preço mais, ele já vem buscando uma solução.
Então não tenha medo de cobrar, não tenha medo, não tenha vergonha de cobrar. Não, o preço é esse aqui, o que eu consigo chegar para você é isso. E a gente consegue dar continuidade ao serviço assim, assim, assim. Se o cliente de fato quiser, e ele vai querer, porque ele já está transtornado, está triste, está abalado já, o cliente vai fazer o serviço. Então, pessoal, entenda isso. Entenda a diferença de preço e valor para você que é empresário. E isso eu estou usando a nossa realidade aqui, falando de instrumentos e tal, mas isso é para qualquer empresa, literalmente, tá? Isso é para qualquer empresa. Você tem que ter seu valor na sua empresa, você tem que ter seu preço na sua empresa, tá bom? Mas entenda uma coisa, você que só pensa em preço, só pensa em desconto, pensando que vai vender mais, você consegue até vender, mas você não vai ter lucro nenhum, você não vai ter mudança nenhuma. Mas já aquele cara que pensa em valores, pensa em estratégia, pensa em toda uma estrutura e não em preço, aquele cara pode até vender menos que você, mas aquele cara ganha clientes que não tem medo de gastar, porque sabem que vale a pena o preço que é cobrado. Então, entenda isso. A sua empresa, ela necessita de ter valores primeiro, para ter posterior preço. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. A gente está começando, estou fazendo um vídeo aqui na oficina. A oficina é uma zona, mas é isso aí, tá bom? A gente também é uma empresa que está começando também, a gente tem 2 anos só de mercado. A gente ainda tá engatinhando também. Só que a gente está passando nossa experiência diária com vocês. Conforme a gente for evoluindo, a gente também evolui com vocês juntamente também, para a gente crescer todo mundo junto numa realidade só e verdadeira, claro, né?